Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao 209º Dr. Apple News, toda sexta-feira aqui, com a ajuda do Antônio, do Gilberto, do Renato, do Sandro e também a ajuda do Davi Medeiros, que mandou uma sugestão essa semana. Obrigado pessoal, e um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui. Vamos lá para as notícias, temos as coisas esquentando, né, chegando perto do anúncio da Apple, então vamos lá. Primeiras notícias históricas, que é a parte mais legal dessa sexta-feira, né, a gente tem no dia 28 de agosto de 1991, a Apple, uma parceria com a NASA, mandou um Macintosh Portable para poder fazer um teste de comunicação com essa equipe da NASA chamada Atlantis. Eles levaram um Macintosh Portable e mandaram um e-mail lá de cima, utilizando aquele Apple Link, que era uma rede interna que a Apple tinha. Não era bem interna, né, mas era uma rede que a Apple tinha com seus fornecedores, né? Numa época que a internet ainda estava começando a caminhar, né? E mandaram um e-mail lá, o Hello Earth, etc. Hasta la vista, baby, naquela época do filme do Exterminador do Futuro, etc., né? Foi bem legal, um teste de como as coisas iam funcionar. Diz que precisou de algumas adaptações, não muitas, mas poucas adaptações no Macintosh Portable para poder funcionar lá na gravidade zero. Inclusive levaram mouse, né, para poder ver como é que isso ia funcionar lá em cima. E agora a gente, né, a maior parte das naves são todas computadores, né? Antigamente não era bem assim. Temos também em 25 de agosto de 95 a Apple participando da salvação do mundo no filme Independence Day. Quem não se lembra desse filme, né? Foi utilizado um PowerBook 5300, se você não lembra, assiste de novo, para poder injetar o vírus na nave mãe lá dos alienígenas, para que desligasse aquele sistema de proteção e os Estados Unidos pudesse salvar o planeta, né? Hollywood. Mas enfim, a Apple participou aí desse filme, colocando o merchandising ali do seu equipamento do PowerBook 5300, né? A Apple sempre participa disso, né, de uma forma não muito óbvia, e existe uma regra, não sei se vocês já perceberam, mas nunca o vilão utiliza equipamentos da Apple. Se você tem uma história ali com celulares, por exemplo, o mocinho está com o iPhone e o vilão está com o Android, né? Eles não permitem que você utilize o seu equipamento para um personagem com um caráter duvidoso, né? Faz parte do cuidado da marca, né, com certeza. Temos também em 99, em 27 de agosto de 99, a Apple reformulando a sua logomarca, saindo daquela maçã coloridinha, que não tem nada a ver com arco-íris, não tem nada a ver com movimento, nada disso. A Apple lançou essa logomarca colorida justamente para enfatizar o seu grande diferencial naquela época, que era uma máquina com um sistema operacional colorido, com uma tela colorida, né? Antigamente não tinha isso, e a Apple, o Wozniak foi o cara que conseguiu decodificar, né, na sua placa, no seu processador e na sua placa, as cores. Então a Apple colocou na maçãzinha as cores do arco-íris para poder enfatizar isso aí. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada disso, né? Mas é legal, e depois teve uma reformulação, uma simplificação, na verdade. Na Apple ela busca sempre tentar simplificar as coisas, e a logomarca passou a ser monocromática, né? Teve aquela época daquele brilhinho, né, meio gloss, meio vidro, né, meio aqua, né, era um visual aqua, e agora a gente está bem no chapado mesmo, branco, preto, etc. Temos também em 2004, 31 de agosto de 2004, a Apple lançando o iMac G5, esse iMac que tinha uma cara de iPod, né? Inclusive com um acabamento de plástico, que naquela época era bem interessante, né? Hoje não muito, mas naquela época era bem interessante. E pouca gente sabe, mas essa foi a última máquina utilizando o PowerPC, né, o processador da Motorola, essa linha do G3, G4, G5. No ano seguinte, 2005, a Apple já migrou para o Intel. Houve aquela primeira não, mas foi a segunda revolução de processadores da Apple. Hoje a gente está na terceira, né, indo para já migrado completamente para o ARM, né, para o Apple Silicon. Mas naquela época esse computador ele vinha com um controlezinho remoto. A gente tinha um programinha
no sistema operacional, que você podia ver foto, ver vídeo, ouvir música e tal, né? Acho que era o Center Stage, se eu não me engano. Não, no Center Stage é um outro recurso da Apple. Tinha um nome, Front Row, lembrei, Front Row, fileira da frente, né? Que era um programinha de multimídia e você podia utilizar o controle remoto. Inclusive no iTunes também você podia utilizar o controle remoto para poder aumentar o volume, passar música e tal. E esse controlezinho remoto, na lateral direita do computador tem um ímã. Você podia encaixar esse controle remoto na lateral direita do computador e ele ficava ali, fixo, né, como se fosse mágica, através de um ímã. Pouquíssima gente sabia disso, né? Eu lembro que na época da assistência a gente colocava aquilo ali, o pessoal ficava, nossa, eu não sabia que fazia isso e tal. Era só encostar ali o controle remoto e você não perdia o controle remoto, estava sempre à mão ali, né? Depois nós temos em 2011, 24 de agosto de 2011, o Steve Jobs escrevendo uma carta e se afastando como CEO da Apple, porque já não tinha mais condição. E ele diz mesmo na carta, né? Eu lembro exatamente desse dia, dizendo que, olha, eu sempre falei que quando não tivesse mais condição de fazer meu trabalho direito, eu seria o primeiro a me afastar. E esse dia chegou. Foi difícil ver essa carta, ler essa carta naquela época, porque isso foi em 24 de agosto. Em 5 de setembro ele faleceu. Então, assim, realmente ele tentou fazer até a última gota, né? Desculpa, 5 de outubro, né? 5 de outubro ele faleceu. Então ele espremeu até o último caldo aí da maçã, né? Mas enfim, foi uma época difícil para quem gostava para quem gostava da Apple, etc. Inclusive ver fotos dele, né? Essa foto que a gente vê, ele está muito saudável, né? Mas ele já estava começando a ficar doente. E depois a gente vê aí o corpo deteriorando realmente muito rápido, né? E ficou de agosto, setembro, outubro, né? Então menos de 2 meses, 24 de agosto para 5 de outubro, realmente ele tentou fazer o máximo que deu. E dizem que até mesmo lá na cama ele ainda respondia e-mail, aconselhava as pessoas, mas já não tinha mais condição, o corpinho já estava desligando, né? Bom, pessoal, temos agora no dia 12 de setembro, na segunda-feira, né? Sem ser essa próxima, não é isso? Na outra semana, dia 12 de setembro, segunda-feira, nós temos aí o anúncio da Apple, um evento da Apple e provavelmente, não, com certeza, né, é o anúncio do iPhone 15. A gente só não tem certeza de que se vem junto na esteira outros anúncios, né? A gente sabe que deve vir aí o iPod, o AirPod, né, novo, a gente sabe que deve vir aí algum iPad, mas e com relação ao iMac e com relação aos MacBooks, né? Principalmente o iMac que ainda está com o processador M1, será que a Apple vai fazer ainda um outro evento? Será que ela vai atualizar quietinho, sem falar nada, só mudar no site? A gente ainda não sabe como é que vai acontecer, mas o iMac ainda está um mistério com relação a isso. E eu sei que tem muita gente, inclusive, que está esperando aí meus avisos, né, para comprar um iMac. Tem gente que quer o iMac e eu falei, olha, segura a onda porque faz 2 anos que a Apple não mexe no iMac. Vamos ver se ela vai mexer agora ou se ainda vai ter mais um evento para poder anunciar o novo iMac, né? Tem gente esperando o iMac Pro também, um iMac mais potente. Enfim, tem que aguardar, tá? Mas teremos aí com certeza o anúncio do iPhone 15 e já a venda já vai ser na sequência, tá? Tenho certeza que eles vão anunciar e, sei lá, vai demorar alguns dias, ou no máximo algumas semanas, e já vai ter aí a pré-venda, né, para que você possa reservar, porque a produção lá na China e na Índia já está assim a todo vapor do iPhone 15. E obviamente nesse mesmo dia 12 de setembro, na segunda-feira, sem ser essa na outra, teremos a nossa live aqui, se Deus quiser, né, se o YouTube não cancelar o meu canal, não apagar o meu canal aqui, né, teremos a nossa live de noite às 19 horas para eu poder explicar para vocês tudo o que foi anunciado. Então quem não puder assistir o evento e tal, vai ter um resumão aqui e um nosso famoso bate-papo, né, a gente poder trocar ideias aí com relação aos produtos. Então eu espero vocês todos aqui no dia 12 de setembro, 19 horas, tá bom?
Ah lá, o AirPods com USB tipo C. Isso a gente já sabe que vai acontecer por causa daquela lei na Europa, né? A Apple não vai fazer dois equipamentos, né? Para um para vender no resto do mundo e outro para vender só na Europa, então ela vai mudar realmente todos os seus produtos para USB tipo C. E o AirPods não vai ficar de fora dessa linha, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, usuários de MacBook Pro de 2017, a Apple já está entrando com essa máquina na linha Vintage. O que significa? Significa que a Apple não vai mais produzir mais peça sobressalente, peça de reposição para esse equipamento. Então, se você tem algum Mac 2017 que está dando algum tipo de problema, a bateria está começando a ficar ruim, corre numa assistência técnica autorizada para você ter a garantia de ter a peça original e já faz o seu reparo, porque de vintage ela vai para obsoleta e aí acabou. Então assim, a gente tem que trabalhar com o que está no estoque aí das assistências técnicas da própria Apple e poder fazer algum tipo de reparo enquanto há tempo. A gente tem ali o evento de segurança da Apple, né, o Security Researchers, como é que elas chamam aqui? 2024 iPhone Security Research Device Program. A Apple lançou, acho que foi desde 2019, se eu não me engano, né, esse programa de incentivar as pessoas que trabalham com segurança da informação a buscar aí falhas dentro do iOS. E 2024, o evento de 2024 já tá liberado as inscrições com premiação e etc. Mas tem algumas coisas, você não pode ter trabalhado na Apple em nenhum momento, você tem que ter mais de 18 anos e você tem que ter algum histórico, você não pode ser um que acabou de começar, né? Já tem que ter algum histórico de descoberta de falhas. E você pode ganhar uma grana, né? Teve até prêmios aí de $500 milhão para busca de falhas no iOS. A gente sabe que o iOS é o mais seguro que tem comparado, não é 100%, eu sempre falo isso, não existe nenhum sistema 100%, mas dos que tem aí o iOS é o sistema mais seguro e a Apple continua trabalhando para poder melhorar isso cada vez mais, né? Apple utilizando impressão 3D para fabricação de alguns produtos, provavelmente o Apple Watch vai entrar nessa, né? E quando eu li isso aí eu falei, caramba, vai começar a fazer coisa de plástico de novo, né? E não é um processo de impressão 3D com metal. É muito louco, né? Uma farinha de metal, ali um pozinho de metal que eles fazem uma mistura e vai imprimindo. É muito melhor você construir a peça do que você entalhar, né? Porque no entalhe você tem um desperdício de material muito grande. Hoje em dia é tudo feito no entalhe. O torno, etc, né? Então eu acho que é legal porque isso vai ainda reduzir mais os custos para a Apple e com certeza o preço não vai cair, vai aumentar ainda mais o lucro da Apple, mas pelo menos a gente vai estar usando menos material, né? Eu acho interessante isso e pode ter um acabamento ainda melhor, né? Que daí você consegue controlar todo esse processo. Vai depender muito aí da precisão dessas máquinas, né? Mas eu achei muito interessante utilizar impressão 3D com metal, não sabia dessa. Bom, os Estados Unidos sempre foi o maior mercado para iPhone no mundo, né? Continua sendo muito grande comparado a outros países, mas pela primeira vez a China ultrapassou os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um mercado hoje aí de 21%, pode parecer pouco, né, perto do 100, mas o iPhone é um produto, né? Você tem telefones, smartphones das mais variadas marcas, dos mais variados modelos, mas enfim, lá nos Estados Unidos é 21% e a China passou para 24%. É por isso que a Apple sempre olhou com muito carinho para a China, né? E também ofereceu muita coisa para a China, né? Inclusive muito trabalho lá para as forças de trabalho deles, porque sabia que a China é um mercado potencial. A quantidade de gente que tem lá, a Índia também, por isso que a Apple também está indo lá para a Índia para poder alavancar aquele mercado, né? Mas é interessante porque a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer por conta de outros equipamentos que tem lá, do governo, etc. Mas enfim, o pessoal está gostando do iPhone lá e ultrapassou ali em 2023 o mercado de celulares, né, de telefones, smartphones.
No caso dos relógios, dos Apple Watch, dos smartwatches, né? A Apple é líder absoluta, não tem nem comparação com relação a outras marcas, né? E a Samsung sempre foi a vice. Só que agora a Huawei ela ultrapassou a Samsung. A Huawei está em segundo lugar aí, segundo patamar aí, com relação a mercado. E isso realmente foi uma coisa surpreendente, né? Mas enfim, é lógico que as outras marcas vão trabalhar para poder comer fatias do mercado, né? E a gente não sabe exatamente quem é que faz quem faz a gente sabe, que aqui no caso foi a Counterpoint, mas como que é feita essa medição, né? Também a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás, porque tem muita jogada de marketing aí dentro dessas pesquisas, né? Enfim. Agora vamos para os rumores, né, os vazamentos aí. Estão dizendo que essa pode ser a caixinha do iPhone 15 ou 15 Pro. A gente tem aqui do 14 Pro, né? E o do 15 Pro vai mudar aí realmente só o wallpaper, né? Só a imagem da frente. Já começou a vazar um monte de coisa, né? O Tim Cook deve estar louco da vida com relação a isso. A gente não sabe o que é verdade e o que não é, mas a gente sabe que muitos desses vazamentos acabam se comprovando, né, na hora do anúncio. As cores também já foram vazadas, então a gente tem a linha Pro aqui, né, com um acabamento diferenciado, e depois a linha normal aqui, inclusive o amarelinho, que muita gente gostava. Para a gente aqui no Brasil não é tão relevante essa questão das cores, eu não sei para você, né, mas porque a gente acaba sempre botando uma capinha, né, como é que você vai botar um telefone de 10 mil reais, vai colocar num banco da praça de concreto, né? Não adianta, cara, você vai colocar uma capinha, porque o negócio não é barato, né? Enfim, então acaba não sendo muito relevante essa questão das cores para esse tipo de mercado, né? Lá nos Estados Unidos tem muita gente que usa sem capinha e tal. Tem também questão da lente, né? Como a lente ela é bem para fora, protuberante, né? E parece que nesse modelo é ainda mais protuberante, a chance de riscar a lente também é muito grande. Então aí ou você coloca uma película protetora ou a capinha, né? Uma capinha mais alta naquele lugar para poder proteger a lente, né? Inclusive o pessoal está falando aí que teremos cabinhos com cores aí em paralelo, par de vaso, né? Como a gente costumava dizer. Então cabinhos coloridos aí também para os iPhones. Vamos lá. Esse aqui que é legal, olha só que bacana, um manuscrito aí do Steve Jobs do Apple I foi vendido ali por 176 mil dólares, lá, com o nome dele, o endereço lá do Chris, o Chris Drive que eu tive lá, ó, que legal, muito bacana. Então é um fato histórico aí que o pessoal tem ganhado bastante dinheiro com relação a essas coisas históricas da Apple, né, raras. Então esse manuscrito do Steve Jobs aí por 176 mil dólares. Bom, aqui é legal, o Dave Snow está mostrando aqui com relação a equipamentos que são conectados à internet, né? Hoje a gente tem cada vez mais televisões, máquinas de lavar, geladeira, lâmpadas, todas elas se conectam à sua Wi-Fi. Mas será que esses equipamentos que estão conectados à sua Wi-Fi têm uma segurança? Tem um mínimo de segurança? É bem raro, né, pessoal? E eu lembro que eu falei para vocês há alguns news atrás aí de uma reportagem lá na Alemanha de uma especialista de segurança falando justamente disso, para tomar cuidado com esse tipo de equipamento, porque eles são vulneráveis. Então o hacker ele pode invadir a sua lâmpada e através da sua lâmpada ele pega a rede da sua Wi-Fi e a rede da sua Wi-Fi ele já conecta com todos os outros equipamentos. Então as empresas que se propõe a fazer esse tipo de equipamento, né, que tem essa conexão para poder fazer automação e tal, tem que tomar cuidado com relação a isso. E existem alguns cuidados também dentro do roteador que você pode fazer com relação a isso, né? Mas enfim, é algo mais avançado. Mas tem que tomar cuidado, pessoal, porque realmente isso aí é bem perigoso. É a porta de entrada, né? Para finalizar, nós temos esse artigo aqui, né, da Andrea Koenig, acho que é assim que fala o nome dela, Koenig, falando a respeito do estilo de liderança do Steve Jobs. Eu não vou comentar aqui, não vou ler aqui para vocês, mas eu achei muito interessante, acho que foi o Gilberto que mandou esse aqui pra gente, né?
falando a respeito, dando uma descrição, né, dos prós e contras do estilo de liderança do Steve Jobs, se tem alguém hoje que meio que se espelha nele, etc., né, as dificuldades que era de trabalhar em equipe, porque ele é um cara bem direto, bem focado, sem muita papa na língua, né? Mas é legal, quem tiver interesse, o link das notícias estão sempre na descrição aqui, vocês podem acessar e tomar um café e ler essa matéria que é interessante, né? É isso, pessoal. Bom, eu vejo vocês então no dia 12, a gente vai ter mais um Dr. Apple News antes disso, né? Mas no dia 12 estaremos juntos ali na live aqui no canal do YouTube. Pessoal, encerrou, a gente encerra o news por aqui. Não esqueça de acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que nós temos lá e também os meus contatos, caso você precise de algum suporte, alguma aula, alguma consultoria, eu estou à disposição de vocês, é só a gente agendar um horário, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.